A grande maioria das pessoas se habituaram, se acostumaram a enxergar a igreja como um lugar de receber bênçãos, de receber milagres, de receber provisões. E de certa forma não está errado, porque o nosso Deus é o Deus que tem poder de fazer todas as coisas na nossa vida, amém, amados? O Senhor é poderoso para te preencher, o Senhor é poderoso para te completar, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Então, não é errado eu pensar que ao estar na igreja eu vou receber bênçãos. Não é errado eu pensar que Deus, ao estar aqui, Deus ele pode me abençoar, eu posso receber algo de Deus. É claro que você recebe. Mas entenda uma coisa, sempre que você estiver nesse lugar, que a expectativa do teu coração sempre seja a de entregar. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: a verdadeira adoração, mais do que receber, é entregar. Quando você vem aqui a esse lugar disposto a entregar o que, pastor? A entregar o teu louvor, a entregar a tua adoração, a entregar a tua atenção. Glória a Deus, amados. Né? Porque às vezes a pessoa está aqui na igreja, mas às vezes ela está pensando em outras coisas, está pensando nos problemas, nas lutas. Às vezes a pessoa está na igreja, mas o corpo dela está aqui, mas a mente dela está viajando. Então eu preciso entender que ao estar aqui eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E que responsabilidade é essa? Entregar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, entregar aquilo que eu tenho, entregar o meu coração, a minha atenção, as minhas horas, os meus minutos para Deus. E é quando eu entrego, é quando eu tenho esse entendimento de que eu venho para entregar, é que consequentemente eu recebo. Então diga assim comigo: receber, diga bem alto, receber é uma consequência da entrega. Amém? Quando é que você recebe? Não é quando você quer. Quando é que você recebe? Não é quando você precisa. Você recebe quando você entende que primeiro você tem que entregar. Glória a Deus, amados. O que Jesus nos ensinou? Ele disse o quê? Recebei e depois dai? Sim ou não, igreja? Ser-vos-á dado e depois dai? Sim ou não, igreja? O que Jesus ensinou? Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Glória a Deus, amados. Então qual é o segredo? O segredo é vir disposto a entregar. Quando você vem aqui, mas o teu coração não está disposto a entregar a tua adoração, a entregar o teu louvor. Quando você vem aqui por uma obrigação, você vem, entra, sai e nada acontece. Mas quando você vem com esse pensamento: eu vou entregar o meu melhor, a minha adoração, as minhas horas, a minha voz, o meu corpo, as minhas mãos, eu vou entregar o meu louvor, a minha atenção, o meu tempo, é aí que você recebe. Amém? Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui precisa receber algo de Deus. Quem precisa receber algo de Deus aqui? E eu, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida que você vai sair daqui com algo nas mãos. Você vai sair daqui levando a tua bênção. Glória a Deus, amados. Mas que a partir desse momento, o teu coração esteja disposto a entregar a tua adoração, a entregar os teus ouvidos, a entregar a tua atenção para aquilo que Deus ele vai ministrar. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então. Ezequiel capítulo 37. Veja o que diz aqui, versículo de número 4. Como a gente sempre fala, como a gente tem falado esses dias, né? O Espírito Santo ele tem feito coisas assim bem diferentes com a gente. E uma das coisas que o Espírito Santo tem feito muito é nos acordar de madrugada. Quase sempre a gente acorda 2, 3 horas da manhã. E é sempre esse horário, né? Se fosse ali 5, 6, 6 e meia, seria bom. Mas não, é no meio da madrugada mesmo. É 2 horas da manhã, 2 e meia, 3 horas, 3 e meia. E na segunda-feira passada, o Espírito Santo nos acordou esse horário. Tanto eu quanto a pastora, estávamos ali orando muito, clamando ao Senhor. E enquanto nós estávamos orando, clamando ali, chorando na presença de Deus na madrugada, o Senhor nos entregou essa palavra. E o Senhor foi específico. Eu já tinha uma palavra, né, uma ideia de algo que eu queria pregar para esse domingo. Mas o Senhor falou: não, você vai pregar essa palavra nesse domingo. Então assim, quem aqui ama a pastora Bárbara? Levanta a mão. Quem ama a pastora Bárbara? Levanta a mão, levanta até o pé também.
Amém? Quem veio aqui para se alegrar também com o aniversário da pastora Bárbara? Diga glória a Deus. Mas posso te dar uma notícia? O aniversário da pastora Bárbara foi só uma isca para te trazer aqui. Amém? Só uma isca para te atrair. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Vamos para ela então? Vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Versículo de número 4 diz assim a palavra: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Mas olha que coisa legal agora vem o melhor. Então profetizei, como se me deu ordem, ou seja, exatamente como Deus mandou, profetizei. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima, mas não havia espírito. E ele me disse, versículo 9: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então qual foi a ordem que Deus vai dar para Ezequiel? No momento em que Ezequiel é levado diante de um vale de ossos secos, e o Senhor pergunta: você acha que esses ossos podem viver novamente? Você acha que esses ossos secos e mortos podem reviver? Qual vai ser a palavra que o Senhor vai liberar sobre ele? O Senhor vai dizer: profetiza. O Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, você está diante do vale. Ezequiel, você está diante da morte. Ezequiel, você está diante da impossibilidade. Então qual vai ser a tua postura diante da morte? Qual vai ser a tua postura diante da impossibilidade? Profetiza. Você sabe para que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer a você: abra a tua boca e profetiza sobre o teu vale. Profetiza sobre o teu vale, porque este vale de ossos secos vai reviver. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 9. Diz assim: e ele me disse: profetiza ao espírito. Olha que coisa. Primeiro ele vai dizer no versículo 4: profetiza a estes ossos. Repita comigo: profetiza. Diga bem alto: profetiza a esses ossos. Aí no versículo 9 ele vai dizer: profetiza ao espírito. Ele vai dar duas ordens: profetiza aos ossos e profetiza ao espírito. Diga comigo: profetizar aos ossos e profetizar ao espírito. Diga comigo: profetizar no natural. Diga bem alto: profetizar no natural e profetizar no espiritual. Você crê que Deus vai falar com você através dessa palavra? Quem crê? Então estenda a mão aqui para frente. Estenda a mão assim, fecha os olhos. Começa a interceder pela nossa vida. Começa a pedir ao Senhor para que Ele venha usar a nossa boca, para que Ele venha usar essas revelações e esta palavra para falar com cada um de nós nesta hora. Começa a falar com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos em Teu nome, estamos aqui reunidos em adoração, na Tua presença, num lugar onde adoramos, num lugar onde glorificamos, num lugar onde louvamos a Ti através dos cânticos. Mas agora, Senhor, a partir de agora é momento não de nós falarmos, mas é momento de nós ouvirmos. A partir de agora não é momento, Senhor, de nós falarmos, de nós questionarmos ou dizermos, mas agora é momento de deixar
que o teu Espírito fale com a gente. Então, em nome de Jesus Cristo, vai jogando por terra a partir de agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos, tudo aquilo que tentar impedir o teu filho e a tua filha de receber, de reter esta palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, os nossos corações também abertos para receber, e que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós, no individual e no coletivo. É o que nós oramos e te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez então, bem forte ao Senhor. Dê para Ele a tua melhor salva de palmas. Diga glória a Deus aí. Amém. Agora você não vai conversar. Preste toda atenção, foco total aqui na palavra. Olhe para cá. Segundo a história, antes do Ezequiel começar o seu ministério profético, ele estava sendo preparado para exercer as funções sacerdotais, ou seja, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, até porque se você for buscar na palavra, você vai descobrir que a família de Ezequiel era uma família de sacerdotes. Então ele estava a princípio preparando-se para ser um sacerdote. Só que devido ao fato do povo ter ignorado os avisos de Deus, pelo fato do povo ter endurecido o coração, Deus repreendia o povo, Deus chamava a atenção, Deus falava para o povo, voltem-se para mim, mas as pessoas simplesmente desprezavam, ignoravam. E pelo fato do povo desprezar a voz de Deus, conta-nos a história que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia, e o Ezequiel, apesar de ser um homem fiel, apesar de ser um homem temente a Deus, ele vai ser um dentre tantos que foram escravizados. Mesmo sendo um homem de Deus, e às vezes as pessoas elas pensam, puxa, como é que pode eu sendo servo de Deus, Deus permitir o mal? Como é que pode? As pessoas às vezes se revoltam pelo fato de passarem por situações difíceis, sendo servos de Deus. Mas olha o que aconteceu, Ezequiel era um homem fiel, temente, mas mesmo sendo fiel e temente, ele vai ser um dentre tantos que vai sofrer as consequências de viver no meio de um povo que havia endurecido o seu coração para Deus. Só que ao contrário daquilo que muitos podem pensar, queridos, vai ser justamente nessa condição, vamos dizer assim, de escravo. Ezequiel vai ser escravizado, mas vai ser nessa condição de escravo, ou seja, vai ser justamente no momento mais difícil da vida do Ezequiel. Vai ser no momento mais complicado da sua vida que Deus vai se mover de maneira tão tremenda a ponto de Ezequiel começar a ter visões de Deus. No momento mais improvável, porque às vezes a gente acha que o melhor momento para Deus agir na nossa vida, ou às vezes a gente pensa que o melhor momento para Deus se manifestar é quando tudo está bem. É ou não é verdade? A gente acha que Deus ele tem que se manifestar, ele tem que manifestar a sua glória quando tudo corre bem, mas não. No pior momento da vida do Ezequiel, o pior momento da sua vida natural, vai ser o melhor momento em que ele vai ser o momento espiritual em que ele vai ter ali a maior intimidade com Deus, a ponto de Deus começar a trazer revelações para ele. Eu quero que você deixe marcado aqui, Ezequiel 37, mas eu gostaria que você voltasse comigo lá em Ezequiel, no capítulo 1. Eu quero ler com você algo aqui. Ezequiel, deixa marcado aí o capítulo 37, mas vamos voltar um pouco aqui na Bíblia. Ezequiel, logo depois de Jeremias, depois de Lamentações, Ezequiel, no capítulo 1, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Ele estava onde? Junto dos cativos, ele estava como preso, ele estava como escravo. Versículo 2: No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buz, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Posso ouvir outro glória a Deus aí, amados? Então mesmo num período de escravidão, a mão do Senhor estava sobre ele.
Mesmo no momento de luta, a mão do Senhor estava sobre ele. Mesmo no momento de prisão, a mão do Senhor estava sobre ele. E isso significa que não é porque você está passando por um momento difícil, por um momento de luta, por um momento até mesmo de vergonha, que a mão do Senhor não esteja sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre você. Amém, amados? Mas vamos continuar lendo, versículo de número 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambá, que saía dentre o fogo. Versículo de número 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma com a outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Então veja que Deus ele vai começar a abrir os olhos de Ezequiel, e Ezequiel vai começar a ter visões espirituais, e Deus ele vai começar a mostrar detalhes nessas visões, ou seja, Deus vai começar a mostrar coisas para o Ezequiel que eram inimagináveis aos olhos e ao entendimento dos homens. E aí no versículo 24 ele diz assim: e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas asas, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que se a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de ambar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus, amados. Então veja que mesmo Ezequiel, no cativeiro, mesmo preso, no momento mais difícil da sua vida, mesmo ele cercado de motivos para não glorificar a Deus, mesmo ele cercado de várias razões para não exaltar ao Senhor, vai ser nessa situação que a glória de Deus ela vai começar a se manifestar dele de uma maneira poderosa. Glória a Deus, amados. Camarada vai começar a ter visões do céu, camarada vai começar a ter visões da glória, ele vai começar a ver o trono, ele vai ver o próprio Deus. Olha que coisa tremenda, queridos. Isso nos faz lembrar 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, quando a Bíblia diz que Deus ele usa as coisas que não são. Para quê, igreja? Para confundir as que são. Talvez Ezequiel pensasse: meu Deus, Deus nunca vai fazer nada, Deus nunca vai me usar, ou Deus nunca vai fazer algo grande. Eu estando nesta situação, eu estando nesta condição. Quando é que o Ezequiel poderia imaginar que no cativeiro, no lugar mais improvável, Deus poderia usá-lo de maneira tão gloriosa, usá-lo tanto? Ezequiel não poderia imaginar isso. Assim como muitos de nós também não nos imaginamos dessa forma. Querido, talvez você está aqui hoje, talvez a situação que você está vivendo, o momento
em que você está vivendo na tua vida, seja na tua vida profissional. Pastor, as coisas estão tão difíceis no meu trabalho, é tanta preocupação, é tanto problema, é tanta cobrança. Pastor, a gente está correndo o risco de ser mandado embora, a coisa está complicada. Pastor, eu estou nervoso, eu estou apreensivo. Talvez você está aqui e você diga: pastor, eu estou vivendo um momento dificílimo na minha vida financeira, no meu casamento, as coisas estão complicadas. Pois é, talvez você está aqui vivendo isso, num momento em que aos seus olhos seja o momento mais improvável da sua vida. E ao passar por isso, muitas das vezes, a primeira coisa, o primeiro pensamento que vem é: é impossível Deus me usar. Como é que Deus ele vai me usar para alguém se eu estou passando por uma situação pior do que muita gente? Como Deus ele vai poder usar a minha vida? De que maneira Deus ele vai me usar para alguém, sendo que eu é que estou precisando que alguém seja usado para mim? Pois é, não é assim que a gente pensa? O que eu tenho para dar, sendo que na verdade eu estou mais precisando receber? Só que entenda, amados, é justamente no improvável que Deus trabalha. É justamente naquilo que a gente acha que não vai ser. É justamente nas coisas que a gente acha que não vai acontecer. São justamente nas pessoas em que a gente não dá nada. É ali que Deus ele começa a manifestar a sua glória. Amém, amados? E por que Deus faz isso, pastor? Porque é nisto que Deus é glorificado. Por que Deus ele usa o improvável? Por que Deus ele escolhe o pior momento aos nossos olhos? Por que Deus ele nos coloca e ele nos escolhe, ele nos chama nas piores situações? Justamente para quê? Para que ele venha ser glorificado. Queridos, é quando você se sente mais vulnerável, é quando você se sente mais diminuído, é quando você se sente mais fraco e incapaz, que a força dele vem. Você consegue entender isso, amados? Volto a dizer, e eu quero bater nisso, no momento mais improvável da vida do Ezequiel, Deus estava manifestando de maneira tremenda a sua glória, como nunca antes Deus havia feito. Só que o grande detalhe é que essa manifestação, estas visões que o Ezequiel estava tendo, não eram só para alegrar o coração. Porque às vezes Deus ele começa a nos usar nos momentos difíceis. Deus ele começa a se manifestar nos momentos de prova, e a gente acha que Deus está fazendo aquilo porque Deus é bacana, porque Deus é legal. Não. Deus estava abrindo os olhos do Ezequiel naquele momento. Deus estava manifestando a sua glória diante de Ezequiel naquele momento, mas não era só para alegrar o seu coração. Mas havia um propósito além para Deus estar fazendo aquilo. Pastor, e qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era fazer com que o Ezequiel cresce no poder sobrenatural de Deus. Então, quando Deus ele começa a se manifestar num momento difícil, ou quando Deus começa a te usar de maneira poderosa no momento em que menos você tem para entregar, quando Deus começa a usar você no momento em que você se acha menos capaz, Ele faz isso para quê? Não é para alegrar o teu coração, mas é porque Ele tem um propósito. E qual é o propósito? Fazer você crer que Ele é poderoso para fazer o sobrenatural. Fazer você acreditar que aquilo que você está vendo não há de se comparar com aquilo que você não vê, mas que Deus já está fazendo. Glória a Deus, amados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que o profeta Elias desafiou publicamente os profetas de Baal? Você conhece essa história? Elias vai lançar um desafio para os profetas, e ele vai fazer aquilo no meio do povo. Por que você acha que ele vai fazer aquilo? Diante dos olhos de todos. Para que Deus manifestasse o seu poder, as pessoas vissem a glória de Deus, e elas crescem no Senhor. Glória a Deus, amados. Deus manifesta a sua glória para que a gente creia. Quando Deus te usa, Deus ele te usa para que você creia nele.
Quando Ele começa a mover uma situação, num momento improvável, aonde não tem escape, aonde não tem alternativa, aonde não tem saída, quando Deus Ele começa a se mover, Ele faz isso por quê? Para que você entenda que Ele tem poder sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis também. Para que você entenda que Ele tem poder sobre as coisas fáceis, mas Ele tem poder sobre as coisas difíceis também. Para que você entenda que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, é o mesmo Deus que levanta o aleijado, é o mesmo Deus que cura o cego, é o mesmo Deus que faz com que a glória dEle se manifeste na vida daquele que nele crê. Aleluias! Mesma coisa Jesus, amados. A palavra de Deus, ela diz no Evangelho, Jesus ele disse que se nós não víssemos os sinais, de maneira nenhuma nós creríamos. Amém? Então todas estas visões que Deus estava dando para o profeta Ezequiel eram para quê? Para que ele visse e para que ele cresce no poder de Deus. Aquilo que Deus já fez na sua vida e aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é especial. O que Deus ele fez e o que Ele ainda vai fazer é para que você veja, é para que você creia, é para que você não duvide e glorifique ao nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Amém? A Bíblia diz que o tempo vai passar e depois do juízo, depois daquele juízo que Deus havia decretado sobre o povo, Deus agora vai começar a consolar, a salvar. Deus iria começar a consolar aqueles que, mesmo cativos, mesmo presos, permaneceram fiéis ao Senhor. Então Deus agora, depois de permitir o cativeiro, depois de permitir o juízo, Deus agora vai começar a prometer restauração. Diga comigo assim: o juízo, a luta, a prova não dura para sempre. Glória a Deus, amado. A hora da restauração está chegando. A hora da bênção, da promessa está chegando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então agora Deus ele vai começar a consolar o povo. Volta comigo aí Ezequiel, mas no capítulo 36, avança um pouco aí. Ezequiel no capítulo 36. Olha o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 22, Ezequiel capítulo 36, versículo 22, diz assim a palavra: dize portanto à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que faço isso, ó casa de Israel, não é por causa de você, mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações para onde vos fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Aí olha a promessa agora, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, diga glória a Deus, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. Olha a promessa, amados. Então olha aqui para mim. Apesar dos pecados do povo, apesar da transgressão e da desobediência, Deus estava garantindo que tudo aquilo que havia sido assolado, tudo aquilo que havia sido destruído, Deus agora está prometendo, vai ser restaurado.
Aquilo que foi quebrado vai ser restaurado. Aquilo que foi destruído vai ser restaurado. Aquilo que por causa do seu pecado, da sua obediência se quebrou, eu, o Senhor, vou restaurar, para que todos saibam e reconheçam que eu sou Deus nesta terra. Diga glória a Deus. Então Deus está prometendo restaurar, queridos. E o capítulo 37, que é o capítulo onde nós lemos o texto inicial, no capítulo 37, ele vai estar mostrando para o profeta Ezequiel, através de uma visão, como que essa restauração iria acontecer. Amém, amados? Então, quando Deus pega o Ezequiel e leva ele, coloca ele diante de um vale de ossos secos, o que Deus estava revelando ali para o profeta? A maneira com que Deus iria fazer para que a restauração viesse. Quem aqui quer ser restaurado na sua vida? Diga glória a Deus. Quem precisa de restauração em alguma área da sua vida? Diga glória a Deus. Então essa palavra ela precisa estar no nosso coração. Pastor, como é que Deus ele vai restaurar o meu casamento, que hoje é um vale de ossos secos? Pastor, como é que Deus ele pode restaurar a minha vida profissional, a minha vida familiar? Como é que Deus ele pode restaurar a minha família? Hoje a minha família é um vale de ossos secos. Hoje a minha família está morta. Hoje os meus sonhos morreram. Hoje os meus projetos foram destruídos. Mas Deus tem uma palavra, eu vou restaurar. Como é que Deus ele vai restaurar aquilo que foi assolado? O Senhor ele vai nos ensinar aqui. Amém, amados? E aí no versículo 3 do capítulo 37, ele vai fazer uma pergunta para o profeta. Primeira coisa que Deus vai fazer, ele vai pôr o profeta diante do vale. Ele vai pôr o profeta diante daquela situação e ele vai perguntar: poderão viver esses ossos? Olha aqui o versículo 3. E me disse, estamos em Ezequiel 37 agora, no versículo 3. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ou melhor, versículo 3, perdão, estou lendo 4. E me disse, filho do homem, repita comigo, igreja, filho do homem, mais alto, filho do homem, poderão viver estes ossos? Então a primeira pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesta noite: filho do homem, olha para cá. Filhos dos homens, olhem para cá. Diante do seu vale, diante do seu problema, você acha que os teus ossos podem reviver? Amém? Você acha que esses ossos podem reviver? Você vê que os olhos de Ezequiel, quando olharam para aqueles ossos, o que os olhos de Ezequiel estavam vendo? Eles estavam vendo não apenas morte, não apenas ossos secos, mas ele estava vendo ossos sequíssimos. Amém, amados? Ou seja, humanamente falando, os olhos de Ezequiel não conseguiam ver naqueles ossos a menor possibilidade de restauração. Quando o escritor coloca sequíssimos, o que ele está mostrando, amado? Que os seus olhos não conseguiam ver aquela situação de uma outra forma. Humanamente falando, pastor, não dava para ver aquela destruição sendo restaurada. Era impossível. Diga comigo, reviver aqueles ossos era impossível. Só que a questão é que quando o Senhor perguntou para ele, quando o Senhor perguntou para o profeta, poderão viver estes ossos? A resposta que Ezequiel vai dar, não foi baseada naquilo que ele estava vendo, apesar dele enxergar que os ossos estavam sequíssimos. Mas a resposta que ele vai dar, ele vai dizer o quê? Senhor, Tu sabes. Poderão esses ossos viver? Qual vai ser a resposta? Senhor, Tu sabes. A resposta que ele está dando aqui é baseada nas visões que ele teve lá atrás. Glória a Deus, amados. Foi baseado nas experiências que ele teve lá atrás. Quando no momento mais improvável da sua vida, quando no momento mais difícil da sua vida, o Senhor abriu os céus, o Senhor abriu os seus olhos, o Senhor manifestou a sua glória. A resposta que Ezequiel vai dar no presente
vai ser baseada nas experiências que ele teve no passado. Meu querido, não foi à toa que você adquiriu experiência e bagagem com Deus ao longo dos seus anos de fé. Muitas das vezes a gente se esquece das maravilhas que nós vimos no passado, das coisas grandiosas que Deus fez. Ou às vezes a gente lembra, até com saudosismo, mas a gente não leva em consideração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Nada do que você passou no passado, nada do que você viveu no passado, ficou no passado, não. Tudo que você viveu foram experiências que Deus te deu, para fazer você acreditar, que mesmo hoje, ainda hoje, Deus Ele opera, Deus Ele trabalha, Deus Ele tem poder, Deus opera o sobrenatural. Aquilo que Deus fez no passado, é para que você não esqueça hoje, que diante do impossível, basta uma palavra dEle, para o mar se abrir, e para a glória do Senhor ser derramada. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifica, porque tu verás a glória de Deus. Diga glória a Deus. O primeiro detalhe desta palavra de hoje está justamente aqui. Talvez assim como esses ossos, talvez você entrou aqui nesta noite seco. Pastor, sabe como é que eu entrei aqui hoje? Para participar do culto. Sabe como é que eu entrei aqui hoje, pastor? Para louvar a Deus, para ouvir a palavra, eu entrei aqui hoje seco. Talvez você está aqui hoje, meu querido. E assim como aquele vale, talvez você está aqui seco. A ponto de quando você se olha no espelho, os teus olhos têm te mostrado uma pessoa depressiva. Os teus olhos têm te mostrado uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, uma pessoa sem esperança. Pastor, eu me olho hoje e eu me vejo como uma pessoa derrotada. Só que no dia que se chama hoje, o Senhor, não é o pastor Vitor, não esquece o pastor Vitor. O Senhor, Ele está dizendo para você, que ainda que os teus olhos estejam te mostrando um derrotado, ainda que aos teus olhos você se olhe e se veja um fracassado. Pastor, eu olho para a minha vida e o que eu vejo? Um vale de ossos secos. Deus manda dizer: para de olhar para a tua vida com os olhos carnais e começa a olhar para a tua vida com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque quando você olha pelos olhos da fé, aquilo que está morto, aquilo que está acabado, está só dormindo, está só repousando, porque através da palavra do Senhor, através de você profetizar, aquilo que está morto vai reviver em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Deus está dizendo: para de olhar para as situações, para de olhar para si mesmo com os olhos naturais, e comece a olhar para a tua própria vida com os olhos da fé. Pastor, mas de onde vem essa fé? Amado, das coisas que Deus já fez na sua vida. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. O que que nos dá esperança? O que que nos dá esperança que nós precisamos trazer à memória? As promessas. Glória a Deus, amados. Os feitos. Quantos livramentos Deus já não te deu? Olha quem você era e olha quem você é hoje. Glória a Deus, amados. Olha a vida que você viveu ontem e olha a vida que você viveu hoje. Olha a promessa que antes você não tinha e agora você tem. Deus tem promessas na tua vida. E quando eu falo promessa, não é carro novo, não é casa nova, não é bênção financeira. Eu estou falando disso também. Quem quer bênção aqui? Diga a glória a Deus. Deus tem promessa para a tua vida, mas a maior de todas as promessas é a salvação, é a vida eterna, é um lugar preparado na glória para morar com Cristo. Diga a glória a Deus. Então, no momento da adversidade, traga à tua memória as experiências, aquilo que Deus já fez, as palavras que Deus já liberou, a fidelidade que o Senhor sempre teve com você, mesmo nos piores momentos. Amém, amados? Olhe para a tua vida com os olhos da fé, e eu tenho certeza que aquele que sabe de todas as coisas vai restaurar a tua visão, vai te fazer enxergar a glória e vai fazer com que a tua vida seja transformada. Amém, amados? Pastor, e como é que você consegue falar isso com tanta certeza, pastor?
Porque é isso que Deus faz. Deus é um Deus que tem o poder de abrir a nossa visão quando nós cremos. Amém? Quando Deus estava me dando essa palavra, eu lembrei do servo de Eliseu, né? O que o servo de Eliseu via quando ele olhava para o horizonte? Ele via um exército de inimigos cercando por todos os lados. Quando o servo de Eliseu olhava para o horizonte, o que ele via? Problemas, guerras que não poderiam ser vencidas, impossibilidade. Mas quando Eliseu olhava para o horizonte, o que ele via? Ele via os exércitos do céu ao seu favor. Quando ele olhava para o horizonte, não era o problema que ele via, mas era a glória de Deus que ele via. Quando ele olhava para o inimigo, não era o tamanho do inimigo que ele via, mas ele via o tamanho do Deus que ele servia. Para de ficar falando que o teu inimigo é forte, para de ficar falando que o teu inimigo é grande, para de olhar para o tamanho do teu inimigo e começa a olhar para o tamanho do teu Deus, amado, porque o teu Deus é maior do que qualquer situação que você possa estar passando hoje. E basta uma palavra dele para as coisas mudarem. Amém, amados? O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? E o Ezequiel sabia disso, pelas experiências que ele teve lá atrás, pelas visões que Deus lhe deu, por tudo aquilo que Deus colocou diante dos seus olhos. Ele sabia que Deus podia. Diga comigo, Ezequiel sabia. Diga comigo, Ezequiel sabia que Deus podia. E eu te digo nessa noite, Deus pode mudar o teu casamento, Deus pode mudar a tua família, Deus pode mudar a tua vida financeira, Deus pode mudar a tua situação, Deus pode mudar a tua realidade, Deus pode mudar o teu vale, Deus pode ressuscitar aquilo que está morto, Deus pode tudo. Glória a Deus, amados, Ele pode. E Ezequiel sabia disso, e justamente por ele saber, é que ele vai responder: Senhor, Tu sabes. Glória a Deus, amados, Tu sabes. Só que antes que Deus fizesse qualquer coisa, antes que Deus movesse qualquer situação, olha o que ele vai dizer para Ezequiel, capítulo 37, vamos ler aqui, versículo 4, que foi o texto que nós lemos. Então me disse, repita comigo, profetiza sobre esses ossos. Amém? Quando ele respondeu, Senhor, Tu sabes, o que Deus vai dizer? Primeiro, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, olha o que você vai dizer para eles, Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Aí o versículo 9 ele diz, e ele me disse, profetiza também ao Espírito. Você profetizou sobre os ossos, e ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você vai profetizar sobre os ossos, para que eles revivam, e você vai profetizar ao Espírito, para que ele sopre, e para que ele traga esta vida. Então olha aqui para mim, presta atenção. Segundo a palavra, Ezequiel, ao estar parado, diante daquele vale de impossibilidade, Ezequiel ao estar parado, diante daquele vale de morte, qual teria que ser o procedimento dele? E qual tem que ser o nosso procedimento diante dos nossos vales? Profetizar. O que você tem feito quando você se vê diante do vale? Como é que você tem se portado
Quando Deus te coloca, porque foi Deus que colocou Ezequiel ali. Como é que você tem se portado quando Deus te coloca diante do vale? Quando Deus te coloca numa praia bacana, água de coco, tudo bonitinho, você dá glória a Deus e aleluia. Mas e quando você está diante do vale? Qual tem sido a tua postura? Qual tem sido o teu posicionamento? O que tem saído da tua boca? Amém, amados? Então, Deus está falando, profetiza. Diga assim comigo, diante do vale, bem alto, diga, diante do vale, como cristão, eu tenho que profetizar. Só que primeiro vamos entender uma coisa. O que é profetizar? E foi aqui que o Espírito Santo começou a... O que é profetizar, gente? Profetizar é fazer 3 coisas. Diferente daquilo que muitas pessoas acham, diferente daquilo que muitas pessoas imaginam, profetizar não é uma coisa simples. Mas diga comigo, profetizar é fazer 3 coisas. A primeira coisa, profetizar e o tema dessa mensagem é esse: profetizar é, 2 pontos. Primeira coisa que profetizar é concordar e dizer o que Deus manda, não o que eu estou sentindo. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo, profetizar não é dizer o que eu sinto. Profetizar é dizer o que Deus manda. Amém? Certamente, diante daquela situação, uma situação como aquela, qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa de maneira racional iria dizer o quê? Imagina, você parado, em pé, diante de um vale cheio de ossos, o que você está sentindo? O que você diria? É impossível. Glória a Deus, queridos. Amém? Só que profetizar não é dizer o que você está sentindo. Não. Profetizar é declarar aquilo que o Senhor mandou. Você está entendendo isso? Profetizar é você abrir a tua boca, ainda que você ache que não dá, ainda que você sinta que não dá, ainda que você sinta que é complicado, ainda que eu esteja sentindo, porque as pessoas hoje são muito de sentir. Mas eu não estou sentindo, então não faço. Mas eu não estou sentindo de Deus, então não vou. Mas eu não estou sentindo, então não é o que você sente, não se trata do que você sente. Profetizar para viver o sobrenatural não se trata daquilo que você sente, mas se trata daquilo que Deus manda eu falar. E o que foi que Deus mandou Ezequiel falar? Versículo 4, vamos lá de novo. Então me disse, Deus vai desenhar para ele, olha o que você vai dizer: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, diga glória a Deus, o que eu vou te dizer agora, osso? O que eu vou te dizer agora, enfermidade? O que eu vou te dizer agora, escassez? O que eu vou te dizer agora, miséria? O que eu vou te dizer agora, depressão? Não é aquilo que eu sinto. O que eu vou dizer agora é o que o meu Deus manda dizer. E sabe o que o meu Deus manda eu dizer? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, você vai começar a ter vida. Ossos secos, vocês vão começar a se mover. Ossos secos, vocês vão começar a reviver, não pela minha palavra, mas pela palavra do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus e aplauda aí. Aleluias. Profetizar é isso, amados. E ele vai profetizar aos ossos, e ele vai profetizar ao espírito. Diga glória a Deus. Ele não vai profetizar só sobre o osso, ou sobre os ossos, amém? Mas ele vai profetizar, ele vai declarar
aos ossos e ele vai declarar ao espírito. Glória a Deus, amados. Ezequiel vai concordar com aquela palavra que saiu da boca de Deus, independente daquilo que ele estava sentindo, independente de como a situação se apresentava. Amém, amados? Ou seja, mesmo achando que não tinha como, ele vai contrariar a si mesmo e vai obedecer. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Então anote aí, o que é profetizar? Profetizar é, primeiro, anota aí, dizer não o que eu estou sentindo, mas o que Deus manda eu falar. O que você profetiza, o que a gente profetiza aqui, não é daquilo que eu sinto, não é daquilo que eu acho, amém? O que eu profetizo na minha vida, não é daquilo que eu sinto, não é daquilo que eu espero, não é daquilo que eu quero, é daquilo que eu ouço. Posso ouvir um glória a Deus aí? Segunda coisa que profetizar é ouvir Deus antes de falar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Repita comigo, profetizar é, diga mais alto, vamos lá. Profetizar é ouvir a Deus antes de falar. Você percebeu no texto? Antes de falar aos ossos, antes de falar ao espírito, qual foi a primeira coisa que Ezequiel fez? Qual foi a primeira coisa que Ezequiel fez? Ele ouviu a voz de Deus. Amém, amados? Você sabe o que isso nos mostra? Isso aqui é forte, viu? Que quem não ouve a voz de Deus não tem voz profética. Você entendeu? Eu vou repetir. Quem não ouve a voz de Deus não tem voz profética, não tem autoridade para profetizar, não tem base em Deus para profetizar e ver as coisas acontecendo. Por quê, pastor? Porque profetizar não é declarar. Amado, entenda uma coisa, profetizar não é você sair declarando a esmo o que você espera. Ah não, eu quero que Deus me cure, então eu vou profetizar, Deus vai me curar. Ah, eu quero que Deus abra uma porta de emprego, então eu vou profetizar. Não, Deus vai abrir essa porta. Não, amados, profetizar não é isso. Profetizar não é você dizer a esmo aquilo que você deseja, não. Profetizar não é pensamento positivo. Não, eu vou pensar positivo, aí eu vou profetizar, não, eu vou conseguir. Profetizar não é pensamento positivo, não. Profetizar é você reproduzir no natural aquilo que foi declarado por Deus no mundo espiritual. Isso é profetizar. É você trazer para a terra aquilo que já flui no céu. É você trazer para a terra, é você trazer para a tua vida a palavra que Deus já liberou sobre você. Mas se você não ouve a palavra que Deus liberou, você vai profetizar o quê? Se a gente não ouve o que Deus fala, se a gente está na igreja preocupado em mandar WhatsApp, se a gente está na igreja preocupado em comprar coisa na Shopee, se a gente está preocupado em fazer um monte de coisa e a gente não ouve o que Deus fala, qual é a autoridade que eu vou ter diante do vale para profetizar ao osso e para profetizar ao espírito? O espírito vai rir da minha cara e o osso vai continuar seco. Amém, amados? Para ouvir a voz do Senhor tem que ir para o secreto. Amém, amados? Para ouvir a voz de Deus e profetizar daquilo que ouviu, para que os ossos se transformem, para que os ossos tenham vida. Amados, você tem que ir para o secreto. Amém, amados? Para ouvir a voz de Deus, tem que, diga assim comigo, para ouvir Deus e profetizar, tem que haver o secreto. E quando a gente fala de secreto, a gente está falando de quê? Comunhão. Amém, amados?
Comunhão. Tem gente que está na igreja, mas não tem comunhão. Camarada está na igreja toda quinta, camarada está na igreja todo domingo, camarada está na célula toda terça, mas não tem comunhão. Não tem vida com Deus, não tem secreto, não tem nada. Aí está diante do problema, começa, não, em nome de Jesus Deus vai fazer, em nome de Jesus Deus vai acontecer, não, porque eu creio, vou profetizar, não vai adiantar nada. Porque profetizar não é falar o que sente, é falar o que ouviu. E para ouvir tem que parar, e para ouvir tem que escutar, para ouvir tem que se derramar, para ouvir tem que glorificar, para ouvir tem que adorar, para ouvir tem que se derramar. Diga glória a Deus, aleluias. A profecia verdadeira, olhe para mim, a profecia verdadeira não nasce do anseio do homem. A profecia verdadeira nasce da presença de Deus. Diga comigo, a profecia verdadeira nasce da presença de Deus. 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 diz assim, eu vou ler para você. Nenhuma profecia, olha o que Pedro vai dizer, nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Eles falaram daquilo que ouviram. Diga glória a Deus. Você entende, amados? Olha aqui para mim. Você entende o porquê de orar? Você entende o porquê que crente tem que jejuar? Tem crente que não ora, amado, só ora aqui na igreja, quando a gente ora e tal, acabou. Tem crente que não jejua, mas você entende por que tem que fazer essas coisas? Amém, amados? Porque sem essas coisas, além de ser impossível agradar a Deus, além de ser impossível ter vida com Deus, é impossível profetizar e ver o vale sendo transformado. Amém, amado? Diga comigo, sem comunhão com Deus, eu não ouço. Se eu não ouço, eu não profetizo. E se eu não profetizar daquilo que eu ouvir, eu não vou viver o sobrenatural. Amém? Nós não profetizamos aquilo que queremos, nós profetizamos daquilo que ouvimos. Guarde isso. Quando você estiver diante da impossibilidade, você está diante de uma impossibilidade? Estou. Você já buscou a Deus em oração? Você já jejuou? Você já abriu um jejum acerca dessa situação que você está vivendo? E o que Deus te falou acerca disso? Ah, Deus me falou assim, assim, assado. Então você vai pegar isso que Deus falou, como fruto do teu jejum, como fruto da tua oração. Você vai pegar isso que Deus falou, e em cima do que Deus falou, você vai começar a profetizar. Você vai começar a declarar. Você vai dizer ao problema, você vai dizer ao osso, e você vai declarar ao espírito. E o mundo espiritual vai começar a se mover. Glória a Deus, amado. O vento vai começar a soprar dos 4 ventos. O vento vai começar a se mover, e Deus vai manifestar a sua glória. É isso, amados. Então a primeira coisa que o Espírito é, ou melhor, a segunda coisa que o Espírito é, que profetizar é primeiro ouvir, é falar daquilo que ouve. Diga comigo, profetizar é falar daquilo que ouve. E por último, profetizar não é negar a realidade, mas é anunciar sobre a realidade algo maior. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Profetizar não é negar a realidade, mas é dizer para a realidade uma realidade maior. Amém, amados? A fé, aprenda isso. A fé não nega a realidade. Ou seja, é osso. O que é osso, é osso. Diga comigo, o que é osso, é
osso. Diga comigo, o que está morto, está morto. Acabou, está morto. A fé não nega a realidade. Só que apesar da fé não negar a realidade, ela vai declarar sobre aquela realidade algo maior. Glória a Deus, amados. A fé não desconsidera a doença, mas ela declara: Jesus cura a doença. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? A fé não desconsidera a morte, mas a fé diz para a morte: Jesus salva da morte, Jesus ressuscita morto, Jesus traz à existência aquilo que não existe, Jesus ele muda a realidade, Jesus é o Todo-Poderoso. É como diz aquela frase batida, não é? E que a gente até citou aqui: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas a gente tem que dizer é para o problema. Glória a Deus, amados. A gente tem que declarar sobre o osso o tamanho e o poder do meu Deus. Amém. No livro do profeta Isaías, já estamos caminhando para o fim. Isaías capítulo 55. Olha aqui, eu preciso trazer essa palavra para você. Livro do profeta Isaías capítulo 55. Olha o que diz aqui o versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha que a palavra de Deus ela diz aqui: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu, o Senhor, a enviei. Diga glória a Deus. A palavra que eu lanço, ela não volta vazia, e se você ouve, toma posse dela e profetiza em cima da palavra, ela vai cumprir o resultado, ela vai mover o sobrenatural, ela vai gerar frutos. Glória a Deus, amados. O que é profetizar? Profetizar não é negar a realidade, mas antes de qualquer coisa, profetizar é reproduzir a palavra que sai da boca do Senhor, a palavra que não volta vazia, a palavra que rega a terra, a palavra que produz semente, a palavra que no lugar da morte traz vida, a palavra que faz com que o osso seco reviva, a palavra que faz com que a terra produza, a palavra que faz com que o sobrenatural aconteça. Quando eu reproduzo esta palavra, amados, eu vejo a glória de Deus se manifestar. Então, primeira coisa que profetizar é concordar e dizer o que Deus manda e não o que sentimos. Segunda coisa, profetizar é ouvir Deus antes de falar. E terceiro, profetizar não é negar a realidade, mas é declarar para a realidade a palavra, a semente de vida que sai da boca do Senhor. Nesta noite, Deus quer que você abra a tua boca e profetize. Não é murmurar por causa da enfermidade, da perda, da luta ou do problema. Profetiza. Glória a Deus, igreja. Deus quer que você abra a tua boca para profetizar. Mas o que é profetizar? É você reproduzir aquilo que Deus já falou com você. Com quantos aqui Deus já falou poderosamente? Levante a mão. Com quantos aqui sabem aquilo que Deus ele tem para a sua vida? Levante a mão e diga glória a Deus. Você já sabe, amados. Agora somente abre a tua boca, se posicione diante do vale e comece a profetizar.
Se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, você vai aplaudir ao Senhor bem forte. Eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas para o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você coloque a tua mão sobre o teu coração agora. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. Toda a igreja faça isso agora. Amém? Você vai curvar a sua cabeça e você vai fechar os teus olhos.